De Ashmachia esteja com todos vocês. Boa madrugada a todos vocês. Meditando nessa madrugada, no vídeo anterior nós falamos sobre as duas últimas eras que nós acreditamos que é de fato, de verdade, que a igreja do Machia, nós estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Qual era que você se identifica? Nós acreditamos que a igreja de Filadélfia é aquela que vai acontecer no primeiro arrebatamento, é aquela que conheceu o nome do Salvador, do Criador, e não negou este nome de fato, de verdade. A era do segundo arrebatamento, nós cremos que é a igreja de Laodiceia, que é aquela igreja que irá passar pelo segundo arrebatamento, ou seja, é aquela igreja que passará pela grande tribulação. Por quê? Porque muitos deles da igreja de Laodiceia estão na heresia, na blasfêmia, na mentira. Conheceu o nome, alguns destes que estavam na igreja de Laodiceia conheceu o nome do Pai e do Filho, só que não aceitou esse nome, negou este nome. Agora vai ter que passar pela grande tribulação para aceitar e conhecer esse nome, convencer-se desse nome, que esses são os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, Então nós acreditamos que o tempo da graça ele termina no ano de 2023. Nós cremos também em Israel, que é o nosso relógio. Antigamente era a Arca de Noé, que representava o relógio daquela época, E Noé recebeu um aviso do Criador que aquela geração seria destruída para que ele construísse uma arca e ali entrasse ele, sua família, seus filhos, a esposa dos seus filhos, a sua esposa e um casal de animais de cada espécie. E durante 7 dias antes ele recebeu esse aviso do próprio Criador, ele entrou na arca, o Criador fechou a porta e aquela cidade, aquela geração, aquelas pessoas, aquela geração toda foi destruída, foi afogada pelas águas, A destruição veio pelas águas. Agora o juízo do próprio Criador virá sobre a terra, só que em forma de fogo, enfim, queridos. É só meditarmos em Apocalipse que lá está toda a revelação da palavra. Nós acreditamos também que o Filho Varão vai nascer em 2023. Nós acreditamos também que a igreja de Filadélfia, ela passará pelo primeiro arrebatamento que terá. Nós acreditamos que existirá 2 arrebatamentos. O primeiro arrebatamento, que é da igreja da Filadélfia, aquele que não negou e não nega o nome do Altíssimo. Conheceu e tem ele impregnado dentro de si, na sua mente e no seu coração. Laodiceia é aquele que conheceu, mas não aceitou, continua na blasfêmia e na heresia. Então vai ter que passar pela grande tribulação para quê? Para conhecer essa verdade, para convencer-se dessa verdade, porque todo mundo vai conhecer o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Porque o nome do Pai e do Filho foi escondido. Foi escondido para que não chegasse essa revelação. Mas a igreja de Filadélfia, essa revelação chegou até a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que tem pouca força. Ao contrário da Laodiceia, que é uma igreja grande, muito grande. São muitas pessoas que fazem parte do sistema religioso, Então, querido, o que eu quero dizer para você? As 5 virgens prudentes representam a Filadélfia e as imprudentes representam a Laodiceia. Então, nós estamos vivendo as 2 últimas eras da igreja do Machia. Isso significa que uma geração tem em torno de 70 a 80 anos. Israel, ano que vem, 2023, vai fazer 75 anos. Então, nós estamos no caminho. Vamos analisar. Se a tribulação começar em 2023 e 2030, vai ser 7 anos. Então, nós estamos no tempo, assim, aproximado, não é mesmo? Então, por isso que eu digo, se uma geração para o Criador é de 70 a 80 anos, então nós estamos nesse período, Nós estamos nesse período. Então, para entendermos um pouco mais sobre as eras e as igrejas, vamos lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, vamos lá. Cadê? Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, conheçam as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome.
Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até vocês, prostem a seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Iau, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Iau, o nome da cidade do meu Iau, e a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Iau, e o meu novo nome, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aí ele está dizendo, porque tudo na terra glorifica o próprio Criador, né? Tudo glorifica o Criador. E ele diz que aos vencedores que ele colocará o seu nome, o nome do Pai, o nome do Filho e da cidade santa, né? O nome do Pai é o quê? Iau. O nome do Filho é o quê? Iaush. O nome da cidade santa é o Iau-Shalim. Ou seja, se você pega Iau, que é o do Pai, o Shar, que é salvação, que é do Filho, Iaush, e a cidade santa que é Iau-Shalim, então vai colocar na sua testa Iau-Shalim. Você pegando, separando uma da outra, vai dar Iau, que é do Pai, Iaush, que é do Filho, e Iau-Shalim, que é a cidade, lendo ela completa, seria da cidade santa, né? Então, o que acontece? Antes eu não tinha esse entendimento, porque eu não tinha essa revelação dessa palavra para mim. Falei, como é que vai colocar os nomes de blasfêmia, pai, filho, né? Não cabia, né? Mas agora, você vendo que no nome do pai tá contido todos os nomes, o nome do pai, do filho e da cidade santa. Então, Iau-Shalim está o nome do pai, que é Iau-Sha, que é o filho, salvador, resgatador, e Ilan, que é a cidade santa. Então, para aqueles que tinham dúvida do nome do Pai e do Filho, que ele colocaria, essa é uma promessa para a igreja de Filadélfia, e nós cremos nisso. Nós cremos nisso, que Iau é o Pai, Iau-Sha é o Filho, Iau-Shalim é a cidade santa. E através do nome da cidade santa contém todos os nomes que ele prometeu gravar em nossas testas, na nossa fronte, né? Então, o nome de Iau, ele está contido nos seus filhos, nos profetas, né? O nome de Iau está na cidade santa, o nome de Iau está no filho, né? Por amor de ti, meu Iau, a tua cidade que leva o teu nome, Iau-Shalim, né? Então, está no livro de Daniel. Então, querido, ele diz, eu coloco o meu nome nos filhos de Israel para abençoá-los. Por isso que está Mateus, o nome verdadeiro, na tradução está Mateus, mas é Matitial, ou seja, tá glorificando o Pai, Iau. Elias, não é Elias, é Elial, entendeu, querido? E vários outros profetas que tem o mesmo simbologia, o mesmo nome ali, o Eliseu, Elisha, o que significa, o Shá significa salvação, o Eliseu, o nome dele significa o Altíssimo é salvação, né? Então tudo está contido, os profetas daquela época tinham o nome dele, né? E hoje isso foi mudado pela Igreja Católica, e que adora ídolos, e Baal, que é o Senhor, substituiu tudo, deixou de adorar o próprio Criador Iau para adorar o Senhor, que é Baal, é ídolo que a Jezabel pregava, né? Então, Elial, né? Elial, que mais que nós podemos falar? Mateus, Matitial. Então, se você tiver a mente aberta, você vai perceber que ali os profetas daquela época, eles estavam adorando, glorificando o nome do Pai. E o nome do Pai estava neles, né? Estava neles. Matitial, o que significa? Significa presente do Criador, presente do Altíssimo, né? Então, Eliseu significa salvação, né? O Altíssimo é salvação.
que mais que eu posso falar com vocês aqui? Jeremias, Ismial, né? Então tá tudo assim, os nomes dos filhos dos profetas de Israel estão nele. Até tem um ministro lá de Israel, que é Benjamin Nataniel. Então, querido, em Provérbios 34 diz, qual é o meu nome? E por acaso você sabe o nome do meu filho? Será que você sabe mesmo? Você sabe o meu? Ou seja, ali no livro de Provérbios já está ali um questionamento para que eu e você venha meditar se nós estamos no caminho certo, se nós estamos invocando, ou seja, clamando os nomes corretos, que é, o nome do pai é Ial, o nome do filho é Ial, e essa revelação, querido, não chegou a muitas pessoas, e aquelas que chegou, muitas das faz parte, que é uma grande, a igreja de Laodiceia é imensa, o sistema que faz parte do sistema religioso, ele é grandioso e tem muita força, há muita força de divulgação, conta-se tanta mentira que muito se acredita, já enganou-se, tem muitas pessoas enganadas, né, nesse sistema religioso. E você que é da Filadélfia, que tenta bater de frente com o sistema religioso para falar a verdade, você não tem força. Você não tem força para lutar, porque são muitas pessoas, são muitos homens que se denominam grandes, que têm seitas, denominações religiosas grandíssimas, com várias igrejas, com vários templos pelo mundo afora, né, pelo Brasil afora. Como é que você vai bater de frente? São várias pessoas falando aquilo ali, falando o contrário do que você está falando. Então, não é você que vai questionar, não é você que vai colocar essa revelação, mas é o próprio Criador que vai te revelando. Você vai lendo a palavra, por isso que é importante que eu e você meditamos na palavra, que é através da palavra que essa revelação chega a nós. Leia, medita o livro de Provérbios 34, que lá fala, lá se questionou, será que você sabe qual é o meu nome? E por acaso o nome do meu filho? Será que você sabe mesmo? Né? Então ele te deixa um questionamento, ele te deixa uma dúvida para que você venha questionar-se, para que você venha buscar, para que você venha conhecer. E no Salmo 91:14 diz, por amor ao meu nome, eu te protegerei, eu te livrarei. Por quê? Por amor a quem? Ao meu nome, porque você se apegou a este nome, porque você conheceu este nome. Ial é o pai, o Chá é o filho, juntando os dois, Ial, Chá. Se o nome do filho o nome do pai está no filho, então você faz uma soma. Você junta Ial com mais Chá, Ial, Chá, Laim, da cidade de Jerusalém, aí vai Ial, Xalã, Ial, Xalã. Ou seja, que é o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa em um só, contidos três em um só. Então, ele falou, vou escrever na sua testa o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Então, se você juntar o Ial, de Ial, que é o Pai, o Chá, que é de Ialcha, aí você junta o Chá, que significa salvação. Aí você junta Ial mais Chá, Ialcha. Aí já dá o nome do filho, ou seja, o nome do pai é Ial, mas juntou o Chá do filho, né? Aí deu Ialcha, mas o Laim da Cidade Santa, aí você junta todos os três, forma uma palavra só, Ialcha Laim. Aí, ou seja, está o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Então, isso aí, os três juntos, aí não há dúvida, né? Porque o nome é o fundamento de tudo, né? Que o próprio Criador, ele mandou escrever as Escrituras para que eu e você pudesse conhecer essa verdade, para que essa verdade fosse revelada a mim e a você. O nome, gente, nós podemos escrever o nome, tem várias escritas, várias formas. Você pode escrever o nome em português, em inglês, em japonês, mas só que a pronúncia ela é única, ela não pode ser modificada. Então, quando aconteceu a tradução da Bíblia Sagrada, do latim para o português, o que deveria ter acontecido? Deveria ter acontecido uma transliteração, porque a pronúncia teria que ser única, né? Pronúncia é única. E só que aconteceu o quê? Além de modificar, traduziu o nome, e nome próprio não se traduz, traduziu o nome e principalmente a pronúncia. A pronúncia é única. Antigamente, na época de Abraão, os nomes foram mudados, né? Ele, quando chamou Abraão, o nome de Abraão é Abraão. Aí depois, quando o Criador chamou Abraão, falou, seu nome a partir de agora vai ser Abraão. Por quê? Significa pai de multidões, né? Tem que mudar, entendeu? Tem que acontecer essa mudança do nome dos filhos do Criador. Tem que carregar o nome, a essência do nome do Pai, do nosso Criador. Tem que estar contido, né? Foi isso que aconteceu. Mas quando houve a tradução da Bíblia, que era ela em latim, foi traduzida para português,
houve a tradução, tinha que ter sido a transliteração. Por quê? A transliteração preservaria a pronúncia, entendeu? Que é única, que não pode ser mudada. Então, naquela época, na época de Moisés, ninguém conhecia, antes de Moisés, ninguém conhecia a escrita. Conhecia a pronúncia, sabia invocar o nome do Criador. O nome dele foi revelado a Abraão, foi revelado a Jacó, foi revelado, enfim, querido, foi revelado a todos eles. E principalmente a Moisés. Mas depois de Moisés, depois dos 10 testamentos que ele escreveu, ele começou a escrever, fazer a escrita dos nomes do pai. Ele que escreveu Moisés. Chegou a escrita, foi conhecida por Moisés. Então, querido, a sabedoria ela vem do Altíssimo, a mim e a você, né? Ele que nos entrega essa verdade. Então, por isso que a igreja de Filadélfia ela tem pouca força, mas ela é perseverante, ela persevera, ela guarda, ela não nega de forma alguma. Aquele que recebe o nome verdadeiro do Pai e do Filho, ele não, se ele está predestinado a ser alcançado, ele não volta atrás, ele não retrocede. Ao contrário da Laodiceia. Vamos ler lá? Laodiceia, capítulo 3, versos 14. O anjo da igreja diz a Laodiceia, escreve a Laodiceia: essas coisas diz o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de algo. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, segue nu. Aconselho que você sempre compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Um colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a igreja de Laodiceia, queridos, aqui o Criador diz que ela é nem quente nem fria, né? Que ele está pronto de vomitá-las. Porque a igreja de Laodiceia, ela se considera rica, bem-sucedida. Hoje, o que nós visualizamos? A igreja de Laodiceia, os pregadores de Laodiceia, eles falam: cadê suas obras? Se você não mostrar riqueza, se você não mostrar isso, aquilo, vocês não têm obra. Consegue compreender? Para eles tudo, elas pregam a prosperidade. A igreja de Laodiceia prega prosperidade. Se você não tem riqueza, se a igreja que você frequenta, o tempo que você frequenta, você não tem riqueza, ali não existe um Criador. Consegue compreender? Então, o que ele aconselha? Você tem que passar pelo ouro refinado. O que quer dizer? Passa pela tribulação, pela grande tribulação, vai ser provado, lavado, vestir vestes brancas, você está puro, purificado, a fim de cobrir a sua nudez, a sua vergonha, né? O seu erro, o seu engano. Ele sugere que o colírio, porque seus olhos espirituais estão fechados, você não consegue ver a verdade. Por mais que as pessoas falem, você não consegue compreender, não consegue entender. Você tem resistência. A igreja de Filadélfia, de Laodiceia, ela tem resistência contra a verdade. Ela não aceita. Então, o Criador, ele diz que ele repreende e disciplina aqueles que amam, mas seja zeloso e arrepende. Então, ele chama a igreja de Filadélfia a se arrepender, voltar-se ao arrependimento. Ele diz que está à porta e que ele bate. Se alguém abrir a porta, ele entrar. Se você abrir a igreja de Laodiceia, se você abrir-se para o Criador, conhecer a verdade, aceitar, você estará com ele também, sentado ao seu lado dele. Porque aquele que aceitar, senta com ele no trono, né? Assim como ele venceu, você também será vencedor. Então, eu espero que essa palavra possa contribuir para com você. E você que ainda insiste em usar o nome de blasfêmia, querido, volte-se a pensar, volte-se ao arrependimento enquanto é tempo. Saia da grande Babilônia, saia da heresia, da mentira. O Criador, ele zela pela verdade. E se você quer ser salvo, se a salvação vem ali alcançar, abre os olhos, se volte ao arrependimento de fato, de verdade, enquanto é tempo. Porque a Babilônia é a mãe da grande prostituta, né? Que usa a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pense nisso. Eu estou aqui para te passar, compartilhar uma verdade.
Se você é a Laodiceia, você certamente vai ter resistência a aceitar essa verdade. Mas se você é Filadélfia, você vai aceitar e vai se arrepender e vai voltar e vai receber essa verdade dentro do seu coração. Boa madrugada a todos vocês. Espero que essa palavra possa contribuir com o seu coração. Paz e harmonia de Alto